a Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém. Vai ser em Colossenses. Muito bom. Quase que eu prego em Colossenses. Vai ser... hoje vai ser a saudação de Paulo, né? Do 1 ao 23, né? Porque senão ela fica incompleta. Sim. Colossenses 1, né? Capítulo 1. Saudações de Paulo. Então, saudações de Paulo, né? Como Paulo é um apóstolo de Jesus Cristo, escreveu a carta junto com o nosso irmão Timóteo, né? O irmão Timóteo, aos fiéis em Cristo, o povo santo na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhe dê graças e paz. Ação de graças e oração de Paulo. Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Tá? Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão propagando pelo mundo. Elas têm crescido e dando fruto em toda parte, como ocorre em vocês, desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Como essa palavra está dizendo aqui até esse momento, que quando nós compreendemos as Escrituras, compreendemos a palavra, a gente começa a ver que o Espírito Santo está conosco, que a gente consegue as coisas que a gente achava que nunca conseguiria. Tá? A gente consegue assim realizar, fazer coisas, e ainda quando a gente consegue transmitir essa palavra a outras pessoas, que isso daí enaltece as pessoas, ajuda cada vez mais. Quanto mais nós vamos estar elevando outras pessoas, nós estamos elevando e elevando o nome de Deus. E isso é muito bom a nós, né? E ali, vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhe tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradecer ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Então, dentro disso aí, quando a gente conhece a Deus, a gente começa assim elevar cada vez mais. Como aquela parábola da figueira, né? Quando ela dá bons frutos, a gente consegue transmitir boas palavras. Se ela não dá bons frutos, a gente não consegue transmitir, tá? O incentivo, a coisa boa que a gente precisa ter, tá? Não só a gente ter, como a gente passar às outras pessoas, que é muito bom, é maravilhoso. Isso nos enaltece cada vez mais. E é tão bom a gente estar falando da palavra, a gente está na palavra. Isso é gratificante. Oramos também para que seja fortalecido com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Que seja cheio de alegria e sempre dê graças ao Pai. Ele os capacitou
para participarem da herança que pertence ao seu povo santo. Aquele que vive na luz, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou essa liberdade e perdoou nossos pecados. Como Deus colocou seu Filho e seu Filho foi levado por nós, hoje nós temos que dar muito graças a Deus e andar mesmo na palavra, porque como foi feito esse sacrifício de Cristo ter ido embora, não está aqui junto conosco, mas desse modo ele não está de corpo presente, mas ele está no Espírito, como é o Espírito Santo está conosco. Então isso é aí que enaltece cada vez mais. Isso que é bom para a gente, isso que nos fortalece, que nos anima a cada dia, tá? Como esse dia glorioso que nós estamos tendo. Cristo é supremo. O Filho é imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os troncos, os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre o que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Então, desse modo, nós temos assim, e nós mantemos sempre, sempre fiel, sempre na palavra, sempre acreditando que ele tirou todas as coisas de mal. Nós que deixamos as coisas do mal chegarmos a nós. Então, se a gente ficar sempre na palavra, as coisas do mal não vai nunca nos atingir. Só atinge se a gente estiver vulnerável. A gente aceitar ser levado para as coisas do maligno. Mas, caso contrário, a gente vai sempre estar elevando o nome do Pai e nos elevando também. Amém. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados, por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo, por meio da morte do Filho, no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, santo, sem culpa e livre de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nele permaneçam firmes. Não se afaste da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que o Paulo, diz, foi designado e servo para proclamar. Paulo proclamou, começou a proclamar palavras, boas, como nós devemos fazer. Hoje nós somos Paulo e Timóteo também, e nós temos que multiplicar, triplicar cada vez mais e passar a palavra para um bom entendimento, uma salvação melhor da humanidade. Amém. Tá? Então essa é a palavra de hoje. Glória a Deus, parabéns, muito obrigado, Senhor. É verdade o que você falou aqui, o que a palavra nos fala, que a gente precisa sempre permanecer firme junto a Jesus Cristo. Hein? O diabo ele vai se afastando, ele vai fugindo de nós. É assim que ele foge, quando a gente está dentro da palavra, agindo segundo a palavra, então o diabo ele não consegue nos flechar. Hein? Ele vai fugindo de nós.